Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de cobertura de provas, né? Hoje a gente vai falar sobre as apostas. Aposta para qual instituição? Einstein, moçada, uma instituição muito querida por vocês e que todo mundo quer passar lá no Einstein. O tema de hoje é ginecologia e obstetrícia. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da Medway e também preceptor de ginecologia lá do Hospital das Clínicas da USP aqui em São Paulo, tá certo? Então bora lá! O que vale a pena relembrar nessa reta final, nessa última semana antes da provinha do Einstein? Aqui, moçada, a gente vai conversar um pouquinho sobre sangramento da segunda metade da gestação, sobre palm coin, sobre contracepção e hemorragia puerperal. Veja aqui, né, que as provas do Einstein normalmente cobram casos clínicos do nosso dia a dia, como normalmente emergências, principalmente emergências obstétricas. Por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, certo? Começando com sangramento da segunda metade. E aqui a gente vai conversar sobre descolamento prematuro de placenta, sobre placenta prévia e rotura uterina, tá certo? DPP, placenta prévia e rotura uterina. Começando com DPP, descolamento prematuro de placenta, né? E o que seria, né, o DPP? Moçada, DPP é o descolamento da placenta que está normoinserida antes da expulsão fetal, ou seja, antes do nascimento, né, e após a 20ª semana de gestação. Por quê? Porque se for antes de 20 semanas, é descolamento ovular, porque ali a gente está diante de um embrião de um abortamento, né, e não um trabalho de parto prematuro, tá certo? Antes de 20 semanas é descolamento ovular. Quais são os fatores de risco para o DPP? O principal de todos é a hipertensão, e isso vai aparecer na sua prova, né? O caso clínico do DPP vai ser uma paciente com dor abdominal, hipertonia, sofrimento fetal, sangramento vaginal e um desses fatores de risco, principalmente hipertensão arterial. Mas também pode ser uma gestação gemelar ou ainda uso de drogas. Vai aparecer uma paciente que usa cocaína, e aí você tem que logo lembrar do descolamento prematuro de placenta. Ou ainda uma paciente com polidrâmino, né, que é aquele útero muito distendido, ou que teve um trauma principalmente abdominal. Combinado? E qual é o quadro clínico? O quadro clínico, moçada, é esse: uma paciente com sangramento vaginal e hipertonia uterina. Com dor, essa hipertonia uterina leva a muita dor abdominal. Tem esse sangramento vaginal que é vermelho, né, escuro, diferente lá da placenta prévia. Aqui o sangramento é vermelho escuro, é o coágulo que está lá retroplacentário. E às vezes a paciente nem tem sangramento, ela só tem dor e hipertonia uterina com sofrimento fetal. Por quê? Porque o sangue fica todo represado lá atrás da placenta. Cuidado, beleza? Não é um critério obrigatório. Além disso, ele é escuro em grande quantidade. Moçada, e quais são as complicações da DPP? E isso também cai na provinha do Einstein, tá certo? As principais complicações são 3. Coagulopatia. A paciente perde sangue, perde volemia e faz uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada, tá certo? E a gente tem que ficar atento. Ela pode muito bem falecer por conta disso. A gente tem infiltração uterina por esse sangue que está retroplacentário, levando ao útero de Covelé, né? Aquele útero roxo, né? Aquele útero que não contrai e leva uma atonia uterina. E além disso, sofrimento fetal. Olha aqui, ó, tá certo? Houve esse descolamento de placenta, olha aqui esse hematoma retroplacentário, aqui é a placenta, né? Aqui tá a placenta e aqui tá o hematoma, tá vendo? O hematoma, esse sangue, né? Vermelhão aqui, e isso leva a um sofrimento fetal. Aqui diminui troca gasosa entre o útero, entre a mãe e o bebê, entre o útero e a placenta, e leva ao útero de Covelé, essa infiltração, tá vendo aqui cheio de roxos? Este roxo são sangue que entra no miométrio e impede esse útero de contrair, levando a atonia uterina. Muitas vezes isso daqui evolui para histerectomia puerperal, por isso que a gente precisa ficar de olho. Tá certo? E qual que é a conduta diante de um DPP, de um descolamento prematuro de placenta? Primeira conduta de todas é avaliar a amniotomia. Se a paciente tem dilatação, a gente vai romper essa bolsa. Por que a gente rompe a bolsa? Para reduzir a velocidade de deslocamento. A gente reduz a pressão intrauterina, né? Liberando esse líquido que está lá, esse líquido amniótico, reduz essa pressão, e isso reduz a velocidade de deslocamento dessa placenta e com isso melhora o prognóstico fetal, reduz o sofrimento fetal, né, ali agudo.
E a via de parto é a mais rápida, ou seja, se o bebê tiver para nascer, tiver com dilatação total lá embaixo, a gente pode fazer um parto instrumentalizado sem problema nenhum, tá certo? Um parto a vácuo ou com FORSP, tá certo? Agora, se não tiver com essa dilatação total, meu amigo, vai ser via alta, cesárea, tá certo? A gente precisa tirar logo esse bebê, porque tem sofrimento fetal. Garantir a estabilização materna é muito importante e já caiu isso lá no Einstein. Combinado? Fechou DPP? DPP é tranquilo, vamos para a placenta prévia. E o que é placenta prévia, moçada? Placenta prévia é quando a gente tem a placenta entre a apresentação fetal e o canal de parto. Ou seja, a placenta está lá acima do orifício interno do colo. Ela está localizada numa região próxima ao colo uterino. E a gente só pode fazer esse diagnóstico após a 28ª semana de gestação. Por quê? Porque antes disso, o útero cresce. Quando o útero cresce, ele pega essa placenta e joga lá para cima, moçada. Por isso a gente só pode fazer o diagnóstico, fechar esse diagnóstico após 28 semanas de gestação, tá certo? Qual que é o quadro clínico? Também é um sangramento da segunda metade, só que esse sangramento, diferente do DPP, ele é indolor, ele é imotivado, ele é também progressivo, ou seja, são vários episódios de sangramento. No DPP a gente tem um episódio único, aqui são vários episódios e ele vai piorando ao longo do tempo. E aqui a gente tem sofrimento fetal agudo a gente não tem, sofrimento fetal agudo e hipertonia uterina, tá certo? Esta é a grande diferença do DPP, tá certo? Como a gente faz o diagnóstico da placenta prévia? Ultrassonográfico. A gente tem a suspeita clínica através desse sangramento indolor, imotivado, progressivo, recidivante, que normalmente é vermelho vivo, né? Lá no DPP é vermelho escuro, aqui é vermelho vivo, não tem sofrimento fetal, não tem hipertonia. A gente lembra da placenta prévia, lembrou da placenta prévia, não faz toque vaginal, porque se a gente fazer o toque vaginal, a gente vai lá cutucar essa placenta e pode piorar ainda mais esse sangramento, tá certo? E a gente faz uma ultrassonografia. E a ultrassonografia vai, revelar essa placenta lá embaixo, perto do colo, ou recobrindo todo o colo, ou recobrindo parcialmente esse colo uterino, ou distando, menos que 2 centímetros do orifício interno do colo. Tudo isso é placenta prévia, tá certo? Tratamento. O tratamento depende. Se for uma paciente a termo, acima de 37 semanas, a gente interrompe essa gestação, não tem por que levar mais tempo. Agora, se for prematuro, a gente precisa individualizar. E é isso que cai na sua prova do Einstein. Quando que a gente vai fazer um parto num bebê prematuro? Se ele for assintomático, a gente vai fazer um parto cesariano eletivo entre 36 e 37 semanas. Por que cesárea? Porque não tem como o bebê nascer, tá certo? Aqui a gente tem, basicamente, a placenta entre a apresentação fetal e o canal de parto. Pode ser vaginal? Pode, se a placenta for marginal, se ela não recobrir o orifício interno do colo, se ela só estiver distando ali menos que 2 centímetros do orifício interno do colo, tá certo? Mas normalmente vai ser cesariana. Se tiver um sangramento intenso, aí não tem jeito, a gente vai interromper independente da idade gestacional. Veja, sangramento intenso é igual a interrupção, intenso, interrupção, beleza? Agora, se o sangramento for escasso, ou seja, um pequeno sangramento, a gente vai só observar, fazer corticóide se estiver abaixo de 34 semanas, tá certo? Então, sangramento escasso é igual a expectante, beleza? Escasso, expectante, intenso, interrupção. Fechou? E o que cai muito é isso, o diagnóstico diferencial entre DPP e placenta prévia. E é o resumão aqui desses 2 primeiros tópicos que a gente viu. O que é DPP? DPP é aquela paciente que tem um sangramento de início súbito, um episódio único, com dor intensa, tá certo? Que tem hipertonia uterina, que tem sangramento fetal agudo, que o sangramento é vermelho vivo, que pode ter uma anemia desproporcional porque o sangue está lá retroplacentário, que as contrações diminuem esse sangramento porque diminui a esterilização e que aqui o nosso diagnóstico é clínico, não precisa de ultrassom. Precisamos agir imediatamente, romper essa bolsa e parto pela via mais rápida. Agora, o DPP é aquela paciente que tem
Um sangramento insidioso, um sangramento progressivo, de repetição, indolor, espontâneo e vermelho vivo. Que o tônus uterino está normal, que tem ausência de sofrimento fetal agudo, tá certo? Que a anemia aqui é proporcional. O tanto que ela sangrar vai ser o tanto de anemia que ela vai ter. As contrações aqui aumentam esse sangramento, porque o útero contrai a placenta jorra sangue pela vagina. E o diagnóstico é ultrassonográfico. Fechou? Combinado? Vamos para o terceiro tópico do sangramento da segunda metade da gestação, que é rotura uterina. E o que seria a rotura uterina? Como o próprio nome já diz, é rotura desse útero, né? E que é mais comum, né, durante o trabalho de parto ou após trauma, tá certo? Aqui, cicatriz uterina prévia é um dos principais fatores de risco para a rotura uterina. Por isso que paciente com mais de 2 cesáreas, então 3 ou mais cesáreas, a gente não faz, né, não faz mais parto normal. 2 ou mais cesáreas, desculpa, a gente não mais faz parto normal. Por quê? Porque tem o maior risco de rotura uterina. É uma causa rara, ainda bem, mas ela é uma causa importante de morte natal e fetal, tá certo? Morte materna, certo? E fetal. Combinado? Por isso que a gente precisa estudar rotura uterina e por isso que cai na sua provinha do Einstein, porque eles gostam de emergência obstétrica. Qual que é o quadro clínico aqui? Aqui a gente tem 2 quadros clínicos. Um da iminência de ruptura e outro da ruptura consumada. Começando com a iminência de ruptura. Na iminência de ruptura, a gente tem a famosa síndrome de Bandel-Frommel, né? Ou sinal da ampuleta. O que seria essa síndrome, né? Esse sinal de Bandel-Frommel ou síndrome de Bandel-Frommel? Né? É isso daqui, moçada. A gente tem esse anel separando quem? Separando o segmento uterino do corpo uterino. Forma esse anel. Esse é o famoso sinal de Bandel, sinal da banda, sinal do anel ou sinal da ampuleta. E o que é o sinal de Frommel? O sinal de Frommel é a palpação, né, do ligamento redondo. O ligamento redondo ele fica rechaçado anteriormente e muito palpável, tá certo? Por causa dessa iminência aí de ruptura. Qual que deve ser a conduta frente a uma iminência de ruptura uterina? Se ela tiver em uso de ocitocina, a gente vai suspender essa ocitocina e vai fazer cesárea de urgência, tá certo? Aqui é cesárea de urgência, a gente precisa logo tirar esse bebê. Porque se a gente não tirar esse bebê, a gente vai evoluir por uma ruptura consumada. E aqui, moçada, qual que é o quadro clínico? A paciente tem uma dor lacinante, ela grita, urra de dor e de repente para a dor. Por quê? Porque rompeu. Na hora que rompe, ela para de sentir dor. Ela tem um sangramento vaginal intenso. Podemos ter uma subida da apresentação fetal? Mexa, rompeu o útero. Rompeu o útero, o bebê vai lá para cima. Tem instabilidade hemodinâmica essa mãe com sofrimento fetal e a gente também pode palpar partes fetais. Veja, o bebê está lá na barriga, está boiando lá dentro do abdômen materno. Esse útero rompeu, a gente pode palpar nessas partes fetais, né? Então, todos os sinais que mostram para a gente rotura confirmada. O que cai muito em prova, isso daqui. Paciente com dor lancinante, de repente para a dor. Ou ainda, subida da apresentação fetal, que pode ser visto pelo partograma, ou também palpação de partes fetais. É isso que vai estar lá descrito na sua provinha, tá certo? Qual que é a conduta aqui? Laparotomia. Ou seja, abre essa barriga, a gente vai, se conseguir tirar esse bebê, obviamente, se a gente conseguir suturar esse útero, a gente sutura, se for uma ruptura pequenininha, a gente faz uma esterografia, a gente sutura bonitinho. Agora, se for uma laceração grande, uma ruptura grande, não tem jeito, a gente precisa fazer histerectomia, tá certo? Histerectomia puerperal. Combinado? Então fechamos o sangramento da segunda metade e vamos para o Palm-Coin, o sangramento uterino anormal, que tem esse mnemônico, né? Palm-Coin, para a gente lembrar das causas estruturais e não estruturais. Começando com as causas estruturais. As causas estruturais é o famoso PALM. P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomiomatose uterina, né? O mioma, e M de malignidade. E agora as causas não estruturais. É o COIN. C de coagulopatias, O de causas ovulatórias, E de endometriais e de iatrogênicas e N de não classificadas. Moçada, por que é estrutural e não estrutural? As causas estruturais é aquela que a gente consegue ver pelo ultrassom. Então tudo isso daqui, um exame de imagem, ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Isso daqui não. Isso daqui nenhum exame de imagem vai fazer o diagnóstico pra gente, tá certo? Vamos devagar
um a um, vendo cada uma dessas patologias, tá certo? E focado na sua provinha. Aqui é um bate-bola para a gente relembrar para a nossa provinha de domingo. Começando com o pólipo endometrial. Qual que é a característica do sangramento do pólipo endometrial? Normalmente essas pacientes são assintomáticas. Essas pacientes não sentem nada, elas não sangram, tá certo? Ou elas podem ter um sangramento na pós-menopausa. Qual que é a causa, o fator de risco para esse pólipo endometrial? É este principal. Aumento da exposição estrogênica. Então, paciente que tem muita exposição estrogênica pode ter pólipo. Então, aqui a gente precisa lembrar da paciente com SOP. Paciente com SOP tem muito estrogênio em contraposição à progesterona. Ela pode ter pólipo. É a paciente que usa terapia hormonal na pós-menopausa. Ela pode ter pólipo. É a paciente que teve menarca precoce e menopausa tardia. Tem muito estrogênio, tá certo? Como a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é ultrassonográfico. E aqui a gente vê um espessamento endometrial. Um espessamento endometrial limitado. Normalmente é bem limitado. A gente consegue ver a ultrassonografia que a gente já vai mostrar. Ou o padrão ouro é a esteroscopia, que aqui a gente faz a esteroscopia diagnóstica e cirúrgica, já retira esse pólipo. É conduta, diagnóstica e tratamento. Qual vai ser a conduta? A gente vai fazer a retirada desse pólipo nesses 3 casos. Caso a paciente tenha sintomas, ou seja, sangramento aumentado na menarque ou sangramento na pós-menopausa, ou se esse pólipo é muito grande, maior que 1,5, ou ainda se ela tem um fator de risco para câncer de endométrio. Por quê? Porque sintoma sangramento e maior que 1,5 são os pólipos que dão mais câncer de endométrio, que são precursores de algum tipo de atipia, tá certo? Por isso que a gente tira nesses casos. Se a paciente é assintomática, o pólipo é pequenininho, abaixo de 1,5, a gente não precisa tirar. Combinado? E eu prometi para vocês que ia trazer um ultrassom mostrando esse pólipo. Veja aqui está o útero, beleza? Bonitinho aqui, ó, o útero vindo aqui. E aqui a gente tem a cavidade endometrial. E a gente tem esse espessamento endometrial limitado, tá vendo? Esse espessamento é o pólipo. Combinado? Vamos para a nossa segunda causa de sangramento uterino anormal, ali estrutural, a famosa adenomiose, moçada. E quem que é a paciente que tem adenomiose? Ela é aquela paciente na terceira, quarta década de vida, ou seja, 35, 40 anos, que já teve 1, 2 partos, normalmente cesárea, e que começa com sangramento mais dismenorreia. Então é um sangramento aumentado com dismenorreia e útero também aumentado. Qual que é a causa, o fator de risco? Principalmente cirurgia uterina prévia. Por isso que a paciente com 1, 2 cesáreas prévias, tá certo? Como a gente faz o diagnóstico? Também através do ultrassom. E aqui a gente tem algumas imagens no ultrassom que a gente precisa lembrar para a nossa provinha. A gente pode ter cistos miometriais, né? Aquelas áreas mais hipoecogênicas, certo? Mais pretinhas ali no meio do miométrio. A gente tem aumento desse volume uterino, e é um volume uterino aumentado e mais molenga, mais mole. O pato gnomônico é isso, moçada, zona juncional espessada, zona juncional acima de 12 milímetros, que a gente vê principalmente na ressonância. Isto é igual à adenomiose. E além disso, a gente pode ter uma hiperecogenicidade difusa ou focal. Qual que é a conduta na adenomiose? A conduta aqui padrão ouro é histerectomia. Só que a gente só vai fazer histerectomia se a paciente tem prole constituída. Se a paciente não tem prole constituída, tem desejo reprodutivo, a gente vai fazer o tratamento medicamentoso. Ou seja, antifibrinolítico, né, para o sangramento, anti-inflamatório, e a gente pode fazer um período de anticoncepcional para melhorar esses sintomas e depois liberar a paciente para engravidar. Tá certo? O que vai melhorar ela é a gente bloquear o eixo hipotálamo hipófise ovariano, bloqueando assim a menstruação, tá certo? Isso é o que melhora a nossa paciente. Padrão ouro, histerectomia. E aqui está o ultrassom mostrando esses cistos endometriais. Outra coisa que eu não falei ali, que é uma característica também da adenomiose, esta assimetria de paredes, tá vendo? Aqui a parede anterior é bem maior que a parede posterior, tá bom? A gente tem essas ilhotas, a gente pode ter esses pontinhos, essas áreas mais hiperecogênicas também aí no meio, né? Além da gente ter o endométrio irregular, tá vendo que aqui ele meio que desaparece, depois ele volta aqui, e um endométrio com a zona juncional espessada, maior que 12 milímetros, que a gente vê principalmente na ressonância magnética. Fechou? Vamos para a terceira causa estrutural, que é a leiomiomatose uterina,
o famoso mioma uterino. E quais são as características do sangramento de uma paciente que tem miomatose uterina? É a paciente que tem um sangramento aumentado, normalmente fluxo e duração na menarqume. Mas aqui não tem dismenorreia, tá certo? Não tem dismenorreia. Esta é a grande diferença para a adenomiose. Qual que é a classificação dos miomas? É o famoso FIGO, né, de 0 a 8, que a gente já vai ver num dos próximos slides essa classificação, tá certo? O diagnóstico também é ultrassonográfico, você veja que tudo aqui é diagnóstico ultrassonográfico. Por quê? Porque são causas estruturais, onde é que a gente identifica esses nódulos miomatosos, esses nódulos bem delimitados no miométrio, mais hiperecogênicos, tá certo? Mais ali, mais cinza, tá certo? Mais branquinho. A conduta vai depender da localização desse mioma. E aí eu trouxe para vocês aqui o nosso famoso, né, o famoso quadro da FIGO, né, classificação FIGO da leiomiomatose uterina, que vai de 0 a 8. Veja que o 0 é esse mioma aqui pediculado, intracavitário. Se ele está sangrando muito, como que a gente tira esse mioma? Através de uma esteroscopia, tá certo? A gente entra aqui com uma câmerazinha, vai lá e retira esse mioma. O 1 é aquele que tem um contato com o miométrio, mas ele é mais de 50% endometrial. O 2 é aquele que ele é menos que 50% endometrial, então ele é mais que 50% miometrial. Esse 0, 1 e 2 a gente consegue ressecar por via esteroscópica. E são esses os principais causadores de sangramento, junto com o 3. O 3 é aquele que tangencia aqui o endométrio. Esses 0, 1, 2 e 3 são causadores, sim, de sangramento uterino anormal, tá certo? Sendo que o 0, 1 e 2 a gente retira por esteroscopia, já o 3, o 4, né, o 2 a 5 a gente retira por miomectomia videolaparoscópica ou aberta, tá certo? E aqui a gente tem que abrir a barriga, tá bom? Já o 6 é aquele que ele é subseroso com menos, né, menos 50% miometrial, tá certo? Já o 7 é aquele pediculado para fora do útero, tá bom? É o subseroso pediculado. E o 8 é o que está em outra localidade, por exemplo, aqui no colo ou no paramétrio, tá certo? Todos esses daqui, normalmente eles não causam sangramento uterino anormal. Eles podem causar dor por compressão, ou seja, tá comprimindo um nervo ali fora, vai dar dor. Tá comprimindo o reto, tá comprimindo a bexiga na frente, pode levar a dor, tá certo? O que principalmente causa um sangramento é o 0, 1, 2 e até o 3, o 4 um pouquinho, tá bom? E é isso. O 0, 1 e 2 a gente pode fazer a ressecção esteroscópica e os outros é videolaparoscópica ou laparotômica, combinado? A miomectomia. Se a paciente não tem desejo reprodutivo, a gente pode fazer a histerectomia. Agora, se a paciente tem desejo reprodutivo, é miomectomia, combinado? E para a gente terminar as causas estruturais, a quarta causa é malignidade. E aqui a gente não pode esquecer de excluir câncer de colo uterino. Paciente com sangramento uterino anormal, a gente precisa rastrear câncer de colo. Exame especular, vamos dar uma olhada nesse colo, colher Papa Nicolau, se preciso fazer colposcopia e biópsia, tá certo? Além disso, a gente pode ter um câncer endometrial, tá certo? Ou uma hiperplasia endometrial, principalmente se a gente estiver diante de um sangramento na pós-menopausa. Então, aquela vozinha que chega para você com sangramento na pós-menopausa, a gente precisa ficar atento, né? Normalmente, aquela paciente mais obesa, tá certo? Que chega com sangramento, a gente precisa avaliar esse endométrio, tá certo? Olha lá, paciente muito exposto a estrogênio, né? Lembra da paciente obesa tem conversão periférica de estrogênio, paciente com SOP, paciente com menarca precoce, menopausa tardia. E aí a gente faz um ultrassom e vê um espessamento endometrial. Vamos lembrar os valores de corte? Para paciente sem uso de TH, 4. Para paciente com uso de TH, 8, tá bom? 4 a 5 ou 8. Beleza? Qual que vai ser a nossa conduta aqui? A gente vai fazer uma biópsia desse endométrio. Como que a gente faz biópsia do endométrio? Pode ser uma curetagem, né? Uma curetagem semiótica, ou seja, às cegas. Pode ser pela ampola de Pipelle, que a gente coloca uma ampolinha, como se fosse uma sondinha lá dentro do útero e aspira, faz um vácuo e aspira para ver células endometriais. Ou o padrão ouro é esteroscopia. A gente entra com uma câmera dentro desse útero, dá uma olhada em todas as paredes e faz a biópsia num lugar que a gente acha que está ali algum tipo de atipia, algum câncer de colo uterino. Fechou?
Então vamos para as causas não estruturais, começando com coagulopatias. Aqui o COIN, C de coagulopatias. E aqui, moçada, quem que é a paciente que tem coagulopatia? É a paciente que tem um fluxo aumentado desde a menarca, aquela paciente que sangra muito desde a primeira menstruação, que tem ciclos regulares, tá certo? Isto é que diferencia ela de causa ovulatória. A causa ovulatória são ciclos irregulares, tá certo? Aqui a gente tem ciclos regulares, grave isso, risquem aí se vocês estão anotando, tá certo? E além disso, ela tem outros sinais de sangramento. Uma paciente que desde criancinha bate a perna na cadeira, na parede e faz o hematoma, que tem gengivorragia, que tem epistaxe, que tem hematomas aí pelo corpo, tá certo? Como que a gente faz o diagnóstico? Aqui a gente vai ligar lá para os nossos clínicos hematologistas e pedir ajuda para eles, né? Obviamente, vamos pedir todo, né, o rastreamento de coagulopatias que a gente sabe. Mais comum de todas é a doença de von Willebrand, tá bom? Lembrando que a gente trata ela com desmopressina. Isto já caiu na USP, tá bom? A provinha aqui é a gente relembrar do Einstein, mas o Einstein pode cobrar isso também para vocês, tá bom? A conduta, né? Bloqueio da menstruação, conduta, né, ginecológica, bloquear essas menstruações. A partir do momento que a gente bloqueia o eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, a paciente não menstrua mais e ela não vai ter sangramento excessivo, tá certo? Como que a gente bloqueia esse eixo? Através de métodos hormonais. Então aqui a gente pode utilizar uma pílula combinada, né? Lembra, a gente não pode fazer pausa, que se a gente fizer pausa, ela vai sangrar. Então a gente faz uma pílula combinada contínua. A gente pode usar uma injeção trimestral também, que tem uma alta chance de levar à amenorreia. Um DIU hormonal, um DIU de levonorgestrel, né? Tudo isso bloqueia ali a nossa ovulação, tá certo? Até a gente pode tentar usar o implante, mas o implante causa muito escapes, né? O implanon, né? O implante subdérmico causa muito escape, por isso que a gente não utiliza tanto. Combinado? E aí a gente tem as disfunções ovulatórias, as causas ovulatórias. E qual que é a característica desse sangramento? Eu já falei uma das primeiras características. É um sangramento com ciclos irregulares. É isso que diferencia lá da coagulopatias. Aqui nas causas ovulatórias, né, ou anovulatórias, são ciclos irregulares, tá certo? Irregulares. São pacientes normalmente que vão sangrar ali na perimenopausa ou na pós-menarca, ou seja, nos extremos da vida reprodutiva, nos extremos da menarca, tá certo? Paciente que nos primeiros 2 anos tem muito sangramento aumentado e irregular e que na perimenopausa também tem um sangramento aumentado e irregular. Quais são as causas? A principal de todas, imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovariano, nos primeiros 2 anos da menarca, tá certo? Nos primeiros 2 anos, ali os hormônios estão uma loucura, né? O GNRH, ele não está pulsando bonitinho naquela forma pulsátil dele. Ele está muito doido, ele está aprendendo, né? Aprendendo a sua função. Então, por isso que a gente pode ter essa imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovariano, por causa dessa desregulação dos hormônios, né? Principalmente o GNRH lá do hipotálamo. Ele está muito doido, tá certo? Ele pulsa de qualquer jeito nos primeiros 2 anos. Combinado? Na perimenopausa, obviamente, ali na periclimatério, a gente pode ter esse sangramento também anormal ou outras causas de anovulação. E aqui eu quero que vocês lembrem da SOP, né? A SOP causa irregularidade menstrual. Das outras causas que a gente tem que excluir para fechar o diagnóstico de SOP. Por exemplo, hiperprolactinemia, hipotireoidismo. Tudo isso são causas de irregularidade menstrual. E o diagnóstico ele é dado através da história clínica bonitinha. Uma paciente que tem queixas de hirsutismo, que é uma paciente que tem queixa de pele oleosa, tá certo? Com irregularidade menstrual, a gente precisa pensar em SOP. Paciente que tem galactorreia, a gente precisa pensar em hiperprolactinemia. A paciente que está ganhando muito peso, tem queixa de cansaço, de fadiga, a gente precisa pensar no hipotireoidismo, tá certo? Então a história clínica, junto com os exames complementares, vai fechar o nosso diagnóstico. E a conduta vai depender, obviamente, da causa, se for alguma dessas a gente vai tratar a específica causa, ou ainda se a gente for ter uma paciente nos extremos da vida reprodutiva, ou nos primeiros 2 anos da menarca, ou na perimenopausa, a nossa conduta vai depender ali da quantidade de sangramento. A gente pode utilizar um AINE, certo? Um anti-inflamatório não esteroidal. Por quê? Porque vocês me perguntam, professor, por que eu uso AINE para o sangramento? AINE não é para dor? Anti-inflamatório não é para dor? Moçada, o AINE aqui, ele age lá na prostaglandina produzida
pelo endométrio. Agindo lá, ele reduz a produção dessa prostaglandina, reduzindo em até 50% esse sangramento. Então o AINE é muito importante. Antifibrinolítico, o famoso ácido tranexâmico, transamin, a gente também pode utilizar. Métodos hormonais, a mesmo que a gente conversou ali para adenomiose, também para coagulopatias, bloquear esse eixo. Então, seja a pílula combinada, seja também o uso do DIU, né, hormonal, seja o uso do injetável trimestral, tudo isso a gente vai reduzir o sangramento, tá certo? Bloqueando a menstruação. Causas endometriais. Moçada, aqui são alterações moleculares do endométrio, tá certo? Muita gente acha que causas endometriais deveria estar no palme, nas causas estruturais. Mas não, moçada, aqui são causas ali no microambiente do endométrio. É com causa de difícil diagnóstico, dificílimo diagnóstico. Normalmente a gente fecha esse diagnóstico por exclusão ou por biópsia endometrial, que a gente vê um endométrio disfuncional, tá certo? Endométrio disfuncional. Esteroscopia, biópsia, endométrio disfuncional, tá certo? Nunca vi cair em prova, nem no Einstein, tá certo? Nunca vi cair, mas eu trouxe caso eles tragam alguma paciente desse tipo este ano. Causas iatrogênicas. São duas principais causas iatrogênicas. Uso de anticoncepcionais, principalmente dispositivos intrauterinos e progestágenos isolados, tá certo? E além disso, a gente tem o uso de anticoagulante. Não esqueçam dos anticoagulantes, tá certo, moçada? Anticoagulante, né? Varfarina, enoxaparina, heparina não fracionada, tudo isso pode aumentar o sangramento e é porque a gente está dando um anticoagulante para nossa paciente. Isso é uma causa iatrogênica. Fechou? E para a gente terminar, as causas não especificadas, que são condições aqui sistêmicas que podem cursar com sangramento uterino anormal. Por exemplo, uma paciente com insuficiência renal crônica, ela pode ter, né, um sangramento uterino anormal por causa sistêmica, tá certo? Todas as doenças sistêmicas podem dar sangramento uterino anormal por desregulação do eixo hipotálamo hipófise ovariano e às vezes a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico de nada. Isso seria a causa não especificada, que eu também nunca vi cair na sua provinha. Bora para o nosso terceiro teminha? Contracepção, moçada. E aqui a gente precisa lembrar dos LARCs, dos métodos de longa duração e também dos métodos com estrogênio. É isso que a gente vai revisar e é isso que é sua provinha do Einstein cobra, tá certo? Cobra muito LARCs, e a gente vai ver o que é o LARCs, e cobra muito métodos com estrogênio e as contraindicações ao uso de estrogênio, tá certo? Vamos lá. O que seriam os LARCs, moçada? Os LARCs são os DIUs, certo? Os DIUs intrauterino, tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal, são os LARCs. Por quê? Porque não depende da paciente e eles duram mais que um ano, tá certo? Eles duram mais que um ano. O DIU hormonal dura ali em torno de 5 anos e o DIU não hormonal em torno de 10 anos. E também o implante subdérmico de etonogestrel, o famoso Implanon, tá certo? Que dura ali 3 anos. Por isso que eles são os LARCs. Tem que ter uma duração longa, uma duração maior que um ano. Injetável trimestral não é LARC. E eu já vi cair isso na provinha do Einstein, tá certo? Trimestral não é LARC. Para ser LARC tem que ser acima de um ano. Indicações dos LARCs. Para qualquer paciente que queira utilizar. Mas tem algumas pacientes que a gente prefere utilizar o LARC. As pacientes adolescentes. Por quê? Porque elas esquecem de tomar. Já pensou passar para uma adolescente uma pílula que um dia tá lá dormindo na casa de uma amiga, outro dia na casa do namorado, aí ela tem uma cartela na bolsa, aí ela tem outra cartela na outra bolsa, aí ela esquece de levar essa cartela, pega a cartela da amiga que é outro anticoncepcional? Imagina que loucura? Não, tem que ser um método que ela não precisa lembrar e muito eficaz. População vulnerável, né? Moradoras de rua também. Essas são uma população que a gente prefere utilizar os LARCs. Paciente com baixa adesão a outros métodos e também pacientes que querem alguma anticoncepção que depende dela para o seu uso, tá certo? Então esses são as principais indicações. Mas basicamente quem quiser, a gente pode, né, oferecer um LARC, né? Obviamente que o DIU não hormonal está disponível no SUS para todo mundo. As outras, né, os outros DIU hormonal de levonorgestrel e o implante de etonogestrel são métodos mais caros que não estão disponíveis para todas as pacientes do Sistema Único de Saúde. Vamos lá. Métodos ovulatórios. Quais são os métodos anovulatórios? Desculpe.
Quais os métodos que causam anovulação? São as pílulas combinadas, que tem estrogênio e progesterona. O anel vaginal, que também é estrogênio e progesterona. O adesivo transdérmico, que também é estrogênio e progesterona. As pílulas somente de progesterona, né? As pílulas somente de progesterona, principalmente o desogestrel, é também uma causadora de anovulação. E os injetáveis, tanto mensais, que também é estrogênio e progesterona, quanto o trimestral, que tem só progesterona, e o implante subdérmico dietonogestrel, que é o famoso Implanon, tá certo? Então estas são os métodos anovulatórios. Por que eu trouxe um slide só com isso, moçada? Porque eu também já vi cair lá na provinha do Einstein, né, perguntando quais dos métodos abaixo são métodos anovulatórios, ou seja, o que causa anovulação. Quem causa anovulação tem um índice de falha menor, tá certo? Um índice de falha menor. E principalmente se a gente não precisar lembrar de tomar. Então aqui, ó, quem tem o menor índice de falha, o Implanon. Ele causa anovulação e eu não preciso lembrar de tomar, de aplicar, de colocar via vaginal, tá certo? O DIU também é um ótimo método, certo? Ele não causa anovulação, mas ele é um ótimo método porque é um método local. Então ele causa mudança no muco cervical, impedindo que haja ascensão desse endométrio e causa também um ambiente, né, hostil para que haja anidação nesse endométrio, tá certo? Por isso que o DIU tem muita eficácia mesmo não sendo anovulatório. Os métodos anovulatórios têm vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que ele bloqueia o pico de LH, ou seja, eles causam anovulação. Eles reduzem a TPM e a dismenorreia. Por isso que a gente utiliza esses métodos para paciente lá que está com adenomiose, tá certo? Que a gente bloqueia o eixo hipotálamo hipófise ovariano, causando anovulação e interrompe a menstruação, usando de forma contínua. Ele tem uma menor liberação de testosterona no meio do ciclo, e isso leva a uma redução da libido, tá certo? Então este é uma desvantagem dos métodos anovulatórios, principalmente da pílula. A pílula combinada via oral, quando a gente toma tudo por via oral, tem uma passagem hepática. Esta passagem hepática reduz, na verdade, aumenta, né, a produção de SHBG. Lembra o que é o SHBG? O SHBG é a proteína carreadora dos esteroides sexuais, ou seja, carrega a testosterona e diminui a testosterona livre, que é a biologicamente ativa, por isso que há uma redução da libido, tá certo? Mas ela melhora o padrão menstrual, principalmente quando a gente tem combinados, tá certo? Então a gente pode dar combinados fazendo pausa, a paciente vai ter um padrão menstrual regular porque ela vai sangrar na pausa, ou a gente pode fazer contínuo, certo? O contínuo ela não vai sangrar, ela não vai ter menstruação, tá certo? Moçada, mas o que mais cai de contracepção é isso daqui. Contraindicações ao uso de dispositivo intrauterino, ao uso do DIU. O que é categoria 4 com contraindicação absoluta ao uso de DIU? Moçada, gravidez. Gravidez, paciente que está grávida, a gente não pode colocar o DIU, tá certo? Paciente que tem uma doença inflamatória pélvica aguda ou alguma IST aguda. Primeiro a gente trata, depois a gente coloca o DIU. Por quê? Porque se a gente não tratar, a gente vai pegar essa bactéria, alguma bactéria, protozoário que está aqui na vagina e levar lá para cima dentro do útero, tá certo? Sepse puerperal, né? Ou imediatamente após algum aborto séptico. Paciente que está com sepse, a gente não pode colocar o DIU, né? Tudo isso são infecções intrauterinas e aí a gente não pode colocar nada lá dentro. Paciente com cavidade uterina severamente deturpada. O que seria isso? Uma paciente, imagine que a paciente tem um miomão lá que deturpa toda a cavidade uterina, né, que abaula todo o endométrio. Não tem como a gente colocar esse DIU lá dentro, tá certo? Hemorragia vaginal inexplicada, ou seja, uma paciente com sangramento uterino anormal de uma causa desconhecida. Primeiro eu preciso investigar a causa para depois colocar o DIU. Ou uma paciente que tem um câncer, né, um câncer de colo uterino ou endometrial. Se a paciente tem um câncer no útero, eu também não vou colocar nada lá dentro. Paciente com doença trofoblástica maligna, né, e aqui a doença trofoblástica benigna, ou seja, a mola, né, a mola incompleta, parcial ou completa, não é categoria 3, tá certo? Também é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque essa mola ela pode evoluir para algo maligno.
né? E quando a gente já tem uma doença trofoblástica maligna, também a gente está diante de um câncer, certo? De uma neoplasia. A gente não vai colocar nada dentro desse útero. De 48 horas a 4 semanas no pós-parto. Por quê? E também é relativo. É categoria 3. Porque aqui tem o maior risco de perfuração uterina e de expulsão desse DIU. Tá certo? Eu posso colocar até 48 horas? Posso. No pós-parto imediato eu posso colocar, não tem problema nenhum. Só que passou de 48 horas eu tenho maior risco de perfuração uterina e também de expulsão. Lembrando que antes dessas 48 horas eu também tenho um risco alto de expulsão, tá certo? Mas um risco menor de perfuração. E aí o risco-benefício, né, eu peso e posso sim colocar o DIU sem problema nenhum. E o DIU hormonal, ele é contraindicado em caso de câncer, né, de mama. Câncer de mama atual na vigência e até 5 anos depois do câncer de mama, tá certo? Lembrando que é um DIU de levonorgestrel. Mesmo ele não tendo ação sistêmica, ele pode sim ser um pouco absorvido e agir nas mamas, tá certo? Por isso que eu não posso fazer um DIU hormonal para paciente que tem câncer de mama. Fechou? Vamos para o último tópico da nossa linha e talvez o mais legal de todos e que cai todo ano, que é uma emergência obstétrica e que a gente precisa saber, a hemorragia puerperal. Começando com definição. O que seria uma hemorragia puerperal? Depende do tipo de parto. É uma perda maior que 500 ml, no pós-parto vaginal ou que 1000 ml no pós-parto cesárea, tá certo? Então veja, o parto vaginal, ele sangra menos que uma cesárea. Ou ainda qualquer perda sanguínea capaz de causar instabilidade hemodinâmica. E a gente pode ter também uma hemorragia pós-parto maciça, ou seja, quando a paciente tem um sangramento maior que 2.000 ml em 24 horas, certo? Pós-parto. Ou ainda, quando ela transfunde, né, pelo menos 1.200 ml de concentrado de hemácia, ou seja, 4 concentrados. Né? Se ela transfundiu mais de 4 concentrados, já é uma hemorragia maciça. Ou que ela teve uma queda ainda de HB mais que 4, né, 4 gramas por decilitro. Ou ainda, né, algum sangramento levando a algum distúrbio de coagulação. E quando a gente fala em hemorragia puerperal, a gente lembra do quê? Dos famosos 4 T's da hemorragia puerperal, né, as 4 principais causas de hemorragia pós-parto. A primeira de todas, o primeiro T, é o T de tônus, para a gente lembrar da atonia uterina, que é a principal causa de hemorragia pós-parto. Representa 70% das hemorragias e é a que mais cai em prova, tá certo? É a mais incidente e a que mais cai em prova e que a gente vai ver a conduta a seguir. O segundo T, é o T de trauma, ou seja, alguma laceração no canal de parto, ou ainda algum hematoma no canal de parto, ou inversão, ou rotura uterina, responsável por 19% das causas de hemorragia pós-parto. Terceiro T de tecido, ou seja, restos placentários, certo? É a presença de tecido placentário ainda dentro desse útero, levando a um sangramento, ou coágulos ainda lá dentro, ou acretismo placentário. Lembre-se lá do acretismo, paciente com placenta prévia, com acretismo, com a placenta que começa a invadir o miométrio. Isso também causa uma hemorragia pós-parto, responsável por 10% das causas de HPP. E por fim, o quarto T, e o menos comum de todos, é o T de trombina, para a gente lembrar das coagulopatias. Paciente que tem coagulopatia tem uma maior chance de risco, né, um maior risco de sangramento no pós-parto. E aqui a gente pode ter tanto congênita quanto adquirida, quanto o uso de medicamentos anticoagulantes. Paciente que usa varfarina e não suspendeu adequadamente, usa S e não suspendeu, usa enoxaparina, tudo isso tem um aumento de risco de sangramento. Representa 1% das HPPs. Tá certo? E de tudo isso, o que mais cai é a atonia uterina, tá certo? A atonia uterina é a principal causa de HPP e é a que mais cai na sua provinha, consequentemente é a que mais cai também no Einstein, tá certo? Como a gente previne a atonia uterina? Fazendo a conduta ativa no terceiro período de parto. Qual é essa conduta ativa? Ocitocina. Fazemos ocitocina 10 unidades internacionais intramuscular, que também pode ser EV, tá bom? Se a paciente está com acesso, a gente pode fazer EV. Mas no protocolo está 10 intramuscular, que é uma paciente que está sem acesso, a gente faz no bumbum. Combinado? Isso previne a atonia uterina, ajuda o útero a contrair. Só que se a gente estiver diante de uma atonia uterina, qual que deve ser a nossa conduta? A primeira de todas, moçada, é essa.
né? Essas duas condutas juntas resolvem cerca de 70 a 80% dos casos de atonia uterina. Ou seja, massagem uterina bimanual, essa famosa manobra de Hamilton, tá certo? A massagem bimanual. Vou aqui no fundo uterino, coloco minha mão dentro da vagina e tento encontrar uma mão a outra, tá certo? Né? Comprimindo esse útero. E ocitocina endovenosa, tá certo? Massagem uterina e ocitocina endovenosa resolvem 70 a 80% dos casos de atonia uterina. Mas se isso não resolveu, eu vou para a conduta medicamentosa, tá certo? Primeiro faço o útero tônicos, e aqui a ocitocina é a principal escolha. Depois nós temos a metilergometrina, o Ergotrate, tá certo? E depois o misoprostol, tá bom? Lembre-se, esta é a sequência: massagem, ocitocina, metilergometrina e misoprostol via retal, tá certo? Esta sequência a gente precisa saber para a prova, porque vai dar um casinho para vocês de uma paciente que está com atonia uterina, que realizou massagem uterina e ocitocina e pergunta qual é a próxima conduta. A próxima conduta é ergotamina, metilergometrina, a não ser que a paciente seja hipertensa. Se a paciente é hipertensa, a gente não pode utilizar o Ergotrate, a metilergometrina. Por quê, moçada? Porque a metilergometrina é um vasoconstritor periférico. Se ela está hipertensa, o vaso constringe os vasos que vai levar uma piora da hipertensão, tá certo? Então, em casos de hipertensas, seja hipertensa crônica, seja hipertensa na hora do parto, uma pré-eclâmpsia, eu não posso fazer a metilergometrina. Tá certo? Aí eu faço o misoprostol. Lembrando que a ocitocina é a primeira escolha, eu faço ali em torno de 20 a 40 unidades endovenosa, a metilergometrina é intramuscular e o misoprostol é via retal, tá certo? 800 microgramas via retal, microgramas, combinado? E eu também posso fazer o antifibrinolítico, o ácido tranexâmico. E aqui o ácido tranexâmico eu posso fazer em qualquer momento, tá, moçada? Ele é um adjuvante. Ele não segue bonitinho a ordem de ser feito, tá? Ele é um adjuvante, eu posso fazer em qualquer momento, principalmente nas primeiras 3 horas da atonia uterina. A quarta conduta seria o balão de Bacre. O balão de Bacre é um balão que eu coloco, né, aqui intrauterino, que ele vai levar na compressão da parede uterina, reduzindo esse sangramento. Então eu coloco ele aqui, eu infundo cerca de 1000 ml, né, de soro fisiológico, tá certo? Soro fisiológico aquecido para comprimir essa parede, tá certo? Principalmente em parto vaginal. Em parto vaginal eu faço esse balão de Bacre, porque já está aqui por baixo, eu já vou lá e coloco esse balão. Só que eu posso também fazer na cesárea, tá bom? Não é só no parto vaginal que eu coloco, eu posso colocar assim numa cesárea. E aí eu coloco esse balão, estendo com 1000 ml de soro, né, aquecido, e depois de 24 horas eu vou tirando, né, de pouquinho em pouquinho, de 50 a 100 ml ali a cada 20 minutos, até esse útero contrair e voltar lá para o lugar dele e parar de sangrar. Tá certo? Veja que aqui na ponta ele tem uma pontinha que vai escoar todo o sangue que está aqui entre o balão e a parede uterina, tá certo? Eu posso fabricar esse balão através de uma sonda de Foley e uma camisinha. Coloco aqui uma sonda de Foley, encho aqui a camisinha e eu faço um balão Tabajara, tá certo? Quem já passou aí nos internatos do Suzão da vida sabe que a gente faz bastante a sonda de Foley porque o balão é caro. Combinado? Quinta conduta é a sutura hemostática, ou seja, a sutura de Bellint, que eu faço como se fosse um suspensório e comprimo esse útero para melhorar a compressão, melhorar a hemostasia e o sangramento. Se nada disso funcionou, eu vou fazer a rafia vascular. E quais artérias eu posso ligar? Eu posso ligar a artéria uterina, tá certo? Bilateralmente. Vou lá e dou um ponto nas artérias uterinas bilateralmente. Ou ainda eu posso fazer a ligadura da artéria hipogástrica. Moçada, a artéria hipogástrica é a mesma coisa que a artéria ilíaca interna. Então veja, eu vou lá no retroperitônio e faço a ligadura da artéria hipogástrica, tá certo? Se nada disso resolveu, eu posso fazer embolização de artéria uterina. Então eu vou para um procedimento de hemodinâmica e faço a embolização, né? Eu fecho a barriga, vou lá para a hemodinâmica e faço essa embolização, tá certo? Isso daqui tem poucos hospitais, muito poucos hospitais, por isso que cai muito pouco em prova. Tá certo? E a última conduta de todas é a esterectomia, é tirar esse útero. Uma esterectomia puerperal subtotal. Eu não tiro o colo, só tiro o útero lá, tá ótimo, tá certo? Porque para tirar o colo é uma cirurgia maior e eu vou levar mais morbimortalidade para minha paciente. Então, uma cirurgia, né, uma esterectomia subtotal.
Combinado? É isso que a gente precisa saber de atonia uterina. E eu trouxe um mnemônico para a gente relembrar a sequência. E a sequência aqui é muito importante. A sequência você precisa saber para sua provinha. O M aqui do nosso mnemônico, o mnemônico é o morreu. O M é de massagem uterina, tá certo? M de massagem uterina. O de ocitocina. Mas aqui eu não gostaria que você lembrasse só da ocitocina. Eu queria que você lembrasse da ocitocina e de todas as medicações. E nesta sequência, ocitocina, metilergometrina, misoprostol, beleza? Ocitocina, metilergometrina e misoprostol. Lembrando que a metilergometrina, né, o metergin, a ergotamina, não pode ser utilizada em pacientes hipertensas, hipertensa crônica ou pré-eclâmpsia ou com hipertensão na hora do parto, tá certo? Lembre-se dessa sequência. E o ácido tranexâmico, o transamin, é um adjuvante, eu posso utilizar em qualquer momento. Combinado? R de rafia uterina, a famosa sutura de Bellint. O segundo R do morreu é o R de rafia vascular, ou seja, eu vou lá ligar. Ligar quem? Fazer a ligadura das artérias uterinas ou das artérias hipogástricas, tá certo? Ou ilíaca interna. E de embolização. Lembrando que a embolização eu não tenho em muitos locais disponíveis, tá certo? E U, para fechar o morreu, U de útero, tá certo? U de histerectomia. Combinado? U de útero. Fechou? Moçada, era isso que eu trouxe para vocês. Desejo a todos uma ótima prova. A prova do Einstein é uma prova objetiva, moçada, com casos do dia a dia, com foco em urgências. Então lembre-se das urgências obstétricas, tá certo? Lembre-se também, são casos do dia a dia que vai ter alguma peculiaridade, mas vão ser casos clínicos fáceis, casos clínicos que a gente já viu na nossa aulinha. Então não fica fosforilando, não queira trocar de alternativa quando você for passar o gabarito, tá certo? Muita calma. Respira fundo que vocês vão muito bem na provinha de GO. O ano passado a gente acertou muitas questões e eu estou confiante que esse ano a gente vai acertar novamente, tá certo? Desejo a todos uma ótima prova. No sábado a gente traz as dicas de última hora. Espero vocês lá também e até a próxima. Aquele beijo e muita boa sorte.